Olá, nós vamos falar agora sobre cosmovisão, especialmente sobre cosmovisão europeia. E o porquê que cosmovisão é algo que nós devemos entender, aprender, estudar, buscar em Deus para poder lidar melhor com a situação da cultura quando chegarmos no lugar que Deus está nos levando. Então vamos lá, o que é cultura? Bispo João Carlos, da Igreja Metodista do Brasil, define que cultura é um mapa mental de como nós respondemos ao mundo à nossa volta. Aquilo que nos guia a como responder, interagir e conversar sobre tudo que está à nossa volta. Kim Zimmerman diz o seguinte, que são as características de conhecimento de um grupo particular. Que isso envolve língua, religião, cozinha, né, a questão da culinária, os hábitos sociais, música e arte. Nós vemos ainda um outro autor que ele diz o seguinte, que cultura define e mostra a lente pela qual nós vemos o mundo. É aquilo que nos define como somos, mas aquilo que mostra como enxergaremos o resto do mundo. Então vai com a nossa cultura, a forma de roupa que nós usamos, a nossa linguagem, casamento, música, aquilo que nós entendemos como certo e errado, aquilo que nos diz e nos leva a receber alguém na nossa casa, como receber, como abraçar, se dar um beijinho no rosto, 3 beijinhos no rosto, ou como os russos, que alguns homens se beijam na boca, como que faz isso? Cultura vai determinar, inclusive, se você olha isso, te choca ou não te choca. Um exemplo bem claro de como cultura é importante. Quantos de vocês que estão assistindo essa aula, responda agora, quantos de vocês comeram inseto hoje? É isso mesmo, não estou doido. Quantos de vocês comeram inseto hoje? Não muitos, vamos ser sinceros. Agora, Dr. Radomir Jaskut, que é um líder dentro das Nações Unidas, ele disse que 2 bilhões de pessoas no mundo, isso mesmo, 2 bilhões de pessoas no mundo comem inseto todos os dias. Para muitas pessoas no mundo, essa é o único alimento em que eles vão ter proteína, açúcar e vitamina em um alimento. Formiga, besouros, se você procurar grilo, gafanhoto, inclusive borboleta e larva de borboleta são consumidos, aranha, ao redor do mundo, em muitos lugares da Ásia, da África, da América Latina. Quando nós falamos disso, alguns de nós até falam, não, o que fizeram com a costela, com a picanha? Mas é isso, cultura é isso. Se você for na Índia e falar de comer uma costela, uma picanha, muitas pessoas vão olhar para você e falar, eu não acredito que você está falando isso aqui. Que é totalmente errado, inapropriado. Se você for em alguns outros lugares, como Israel, e falar de comer um bacon, você provavelmente vai encontrar alguma dificuldade de conversar com essas pessoas. Hoje, eu quero que você e eu, a gente possa entender cultura. Imagina comigo, imagina 2 mesas, uma 20 metros da outra. Nas mesas, as pessoas estão jogando aquele famoso jogo de cartas, chamado Uno. Agora imagina, mesa A e mesa B, todos eles jogando a regra normal. De repente, na mesa B, eles decidem que toda vez que alguém jogar um número ímpar, eles vão ter que tomar um copo de água. Jogou o número ímpar, toma um copo de água. Jogou o número ímpar, toma um copo de água. Agora imagina que isso passou por alguns anos. Eles até esqueceram que eles mudaram a regra. Eles esqueceram que a regra já foi diferente um dia. Olhando de longe, era a mesma coisa. Pessoas sentadas na mesma mesa, jogando cartas, o mesmo jogo, que é Uno, mesmo número de pessoas, se divertindo. Mas agora imagina que alguém chegou e falou, sem explicar as regras, pegou uma pessoa de um grupo e levou para o outro, e uma desse grupo e levou para o outro. Deixa eu te contar o que pode acontecer. Depois de algumas rodadas, o grupo A, as pessoas vão olhar que de vez em quando aquela pessoa queria água a todo custo e nem pedia por ela, só falava, eu vou tomar minha água, e colocava ali e tomava. As pessoas no grupo começaram a ficar, meu Deus, será que essa pessoa não tem água no seu grupo de origem? Será que essa pessoa não sabe pedir por favor? Parece que a pessoa espera que a gente passe água ou ache graça da pessoa tomar água.
E pior é que essa pessoa fica olhando torto para nós quando a gente joga a carta. Eu não sei o que essa pessoa está olhando torto. Pessoa rude, pessoa sem finesse. Nós não queremos mais misturar com pessoas daquele grupo. Aquele grupo lá é um grupo só de pessoas que causam problema. E no outro grupo, a pessoa lá, meu Deus, que grupo esquisito. De vez em quando o povo toma água, eles jogam a carta e tomam água. Nem sei por que eles ficam tomando tanta água. Eu acho que eles devem ter algum problema de saúde. Porque não é normal o povo ficar tomando tanta água. E o pior, eles me chamam de mal educado, falam que eu não sei brincar. Mas eu nem sei o que eles estão querendo dizer com isso. Quer saber? Eu vou voltar pro meu grupo. Esse grupo aqui é todo mundo esquisito. Não dá para ficar com eles. Na verdade, o que aconteceu nessa historinha é que os dois grupos, a regra foi mudada para uma pessoa e ninguém avisou. Cultura da mesma forma. Nós jogamos a nossa vida e nós vivemos a nossa vida sem ficar falando as regras de forma alta. Muitas vezes nós nem sabemos a regra de forma alta do porquê fazemos o que fazemos. Quer ter certeza? Por que você dá um beijinho no rosto e não 3? Ou por que você dá 3 beijinhos e não 1? Por que algumas pessoas na Nicarágua, quando querem apontar para um lugar, apontam com os lábios? Ao invés de apontar com o dedo. E por que nós apontamos com o dedo, ao invés de apontar com os lábios? É algumas coisas que são determinadas pela nossa cultura. Pela forma que nós reagimos ao mundo. Agora, se cultura é isso, o que é a nossa cosmovisão? Porque a cosmovisão é além da cultura. Pensa comigo assim. Rogers, ele diz que ele define cosmovisão assim: cosmovisão é parte da cultura, mas é a parte que está na base. É a base, é a parte que você não enxerga. É a parte que você não fala. Só se você começar a cavar em volta do prédio que você vai ver aonde que a cosmovisão está. O prédio, ele é visível a quilômetros de distância, mas não a base. Agora, quanto maior o prédio, maior a base. Mais strong, mais forte é a base. Deixa eu dizer uma coisa para você. É mais fácil mudar o prédio do que a base. Então, se cultura é o que nós vemos, cosmovisão é a fundação, é toda a estrutura e é muito mais difícil para mudar. E nós temos que entender que isso é a realidade do mundo que nós vamos. Então, algumas coisas para nós entendermos de cultura. Ou cosmovisão. Como lidar com a cosmovisão europeia? Primeira coisa, se você está vindo para a Europa ou mesmo indo para outro lugar, primeira coisa que você tem que entender da cosmovisão é o seguinte: primeiro passo é saber que todo mundo vai ter uma cultura e uma cosmovisão diferente. Saiba disso. A sua cultura não é melhor nem pior do que a de ninguém. A cosmovisão e a cultura das outras pessoas não são melhores ou piores que a sua. Segunda coisa, você não pode basear o seu julgamento ou o seu sentimento na cosmovisão ou no sentimento que a sua cosmovisão gera. Tá bom? Então isso é muito importante. Não julgue e não deixe seus sentimentos te guiarem. Porque senão, quando você olhar para 2 bilhões de pessoas que comem insetos, você vai pensar mal deles. Você vai falar: eu acho que esse povo é meio esquisito. E na verdade é cultural. Porque é saudável e eles estão comendo. Senão, quando você for para a Índia, você vai criar problema com seus hábitos alimentares. Ou em alguns lugares da África, você vai cumprimentar as pessoas com a mão esquerda. E isso é um não na África. Não cumprimente em alguns lugares com a mão esquerda. E é isso que nós temos que entender. Porque se levarmos a nossa cosmovisão, vai ser uma ruína. E a terceira coisa que eu queria falar para vocês é que a única coisa que consegue destruir a cosmovisão, consegue contornar a cosmovisão, passar um ajuste da cosmovisão, destruir os problemas, as fagulhas da cosmovisão é o diálogo. Diálogo, perguntas e respostas. Conversem com as pessoas. Perguntem. Viu? É isso mesmo. Eu estou vendo dessa forma. Eu estou entendendo dessa forma. Tá certo? Tá correto o meu julgamento? Você pode me ajudar a entender o porquê vocês fazem assim? Dessa forma, você vai entender. Fique disposto a abençoar, apesar do que o teu coração está falando que é esquisito. Deixa eu contar alguns exemplos que vão determinar e falar um pouco mais sobre cosmovisão.
Eu tenho um projeto missionário na África, e uma das vezes que eu fui lá, eu lembro que eu olhei esses pastores, para mim estava muito quente, eles estavam todos de terno. E eu, com a minha garrafa de água, tomando água, tomando água, tomando água, e aqueles pastores aonde nós estávamos não tomavam água. Ao meu modo de ver. O que eu pensei? Quer saber? Eu vou dar água para esses pastores. Fui, parecia o Indiana Jones, entrei numa venda, comprei garrafa de 1 litro de água para todo mundo. Falei, eu vou hidratar esses pastores. E dei para 40 pastores 1 litro de água. Meia hora depois, nós tivemos que suspender o treinamento. Por quê? Eles estavam acostumados a não beber água. Ninguém estava desidratado. Eles só bebiam água no começo do dia, no final do dia, tomavam um outro chá durante o dia e só isso. O corpo deles estava adaptado. Quando o Zungo aqui, deu 1 litro de água para cada um e ainda fez eles tomarem, vamos tomar água, pessoal, vamos tomar água. Aqueles pastores começaram a ir no banheiro a cada 3 minutos, porque tu estava acostumado. E tinha um banheiro. Imagina, todo mundo lá de fora, treinamento não foi dado. Naquele dia, tive que ficar um dia a mais naquele lugar para dar o treinamento. Então, a nossa cosmovisão vai redigir, vai nos direcionar se vamos dar água ou se vamos perguntar, vocês estão com sede? Ou se vamos perguntar, vocês não têm sede? Vocês não têm vontade de tomar água? É isso. Por exemplo, algumas coisas específicas da Europa agora. O europeu gosta de cumprir horário. Por quê? Porque para o europeu, se você não cumpre horário, você rouba. Você rouba o tempo do outro. Você mente, porque você combinou um horário. E você é uma pessoa menos confiável. Um dos meus chefes falava para mim assim, Luiz, você tem que chegar 10 minutos antes numa reunião. Por quê? Quando você chega 10 minutos antes, você tem tempo de fazer o seu chá ou café, oferecer chá ou café para as outras pessoas, e você tem então a possibilidade de poder perguntar como foi o nosso dia. Como você vai começar uma reunião sem saber como foi o meu dia? Sem saber se eu estou bem ou se eu estou mal. A reunião vai ser mudada pela forma que eu estiver. É necessário que todos saibam. E eu comecei a entender a partir dali por que o horário é tão importante para o europeu. Nós temos reuniões com horário de começar e terminar. Eu amo isso. Fantástico. Nós temos aqui cultos com horário para começar e terminar muitas vezes. Agora, a imagem dele é, se você falar 8, você tem que começar 8. Porque eu me preparei e vai ser uma falta de respeito, falta de amor comigo e com os meus planos. Ou com aquilo que eu tenho para fazer. Segunda coisa que eu queria falar com você é, por exemplo, existe hoje uma diferença cultural e de cosmovisão muito grande entre o jovem europeu e entre o adulto e já indo para a fase idosa. A partir ali de 35, 40 anos. Os cientistas estão falando acima de 40 anos. 40 para cima, 40 para baixo até 20. O que é isso? Um fenômeno que está acontecendo entre as pessoas de 20 a 40 anos é esse. As pessoas jovens não se identificam mais com a sua nacionalidade. Né? O que esse fenômeno está acontecendo? Os jovens de hoje, de 22, 25, eles se veem como europeus, não se veem como ingleses, ou alemães, ou franceses. Eles têm uma identidade europeia. Eles veem a Europa como esse grande país, onde eles vão, estudam, trabalham aqui, lá e acolá, e fazem parte desse todo. As pessoas com mais de 40 anos ainda são os nacionalistas. As pessoas que ainda falam, não, eu sou britânico. Ou se você for para o sul da Inglaterra, eu sou inglês. Né? Ou se você for para a Escócia, para os outros lugares, eu sou britânico e escocês. E britânico e galês. Né? Eu sou alemão. É tão grave isso que, olha só, o Brexit, que a Inglaterra, o Reino Unido, saiu da União Europeia, ele foi decidido dessa forma. Pessoas acima de 40 anos, 85% votaram para sair da União Europeia. Por quê? Eles são nacionalistas, nós somos britânicos, não queremos ser europeus, não queremos a Europa mandando na nossa economia, na nossa justiça, no nosso modo de vida. Quase 90% dos jovens de 20 a 40 anos votaram para permanecer.
Porque eles se conhecem, se entendem, a cosmovisão deles, que já baseia a cultura deles eu sou europeu, eu quero essa liberdade de estudar, morar, trabalhar onde quer que eu queira dentro da Europa. Porque a minha esposa provavelmente pode ser de outro país, eu posso ter ido estudar, com certeza as pessoas vieram estudar aqui e nós queremos fazer e viver de forma totalmente aberta como europeu. E isso tem causado problemas dentro da cultura inglesa, porque está dividindo a cultura. E está tendo um problema onde os jovens estão reclamando das pessoas acima de 40 anos e os acima de 40 anos dos jovens, porque eles estão sendo com duas cosmovisões diferentes. Da mesma forma, a independência da Escócia, há 4 anos atrás, quando eles votaram, e 52% apenas falaram que não queriam se separar do Reino Unido. 48% queria. Mas do 48% que queria se separar do Reino Unido, eram de grande maioria pessoas idosas, ou acima dos 40 anos. Eu já tenho isso, então não é idoso, mas pessoas 40 ou mais. Os mais jovens se veem como britânicos, europeus e tudo mais. Então isso é algo que você tem que ter em mente quando vier para cá. Quando falar sobre nacionalidade e nacionalismo com o europeu, primeiro, entenda que eles vão ter visões diferentes, cosmovisões diferentes e tudo mais. Um princípio que rege a cultura europeia é a equalidade, ok? Então todos têm o mesmo direito. Eles querem que todo mundo tenha direito. Mas isso tem um lado bom e ruim. O lado bom qual é? Como eles querem que todos tenham direito, eles criaram um sistema de benefício. Se você é uma pessoa legal e está passando por dificuldades reais, o governo vai te ajudar com casa, vai te ajudar com toda a possibilidade para você viver de forma digna, né? Você tem direito a expressar a sua religião, a sua liberdade religiosa dentro dos limites. Você tem a liberdade e a bênção de poder estudar e o governo te ajuda a fazer tudo isso. O lado negativo dessa equalidade é que, em nome da equalidade, as pessoas perderam o direito de falar o que é certo e errado. Muitas pessoas esperam o governo definir isso para então começarem a viver. Porque uma coisa que na Europa não tem, nos Estados Unidos tem, por exemplo, é a famosa liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quero do jeito que eu quero. Aqui não. Na Inglaterra, por exemplo, tem coisas que se você falar é considerado hate speech, né? O crime de ódio ou a fala de ódio insultando qualquer coisa e vai para a cadeia. Para a justiça não importa se a Bíblia diz ou qualquer outra coisa diz. Se tirar o direito de alguém fazer o que quer, você vai estar passando problema. É uma coisa especial para nós cristãos, porque nós seguimos a Bíblia. E até hoje, e com certeza por toda a eternidade, Deus é fiel. Agora, nós temos uma escolha. Seguir a Bíblia ou seguir o que o resto do mundo está falando. Eu tenho ensinado meu povo, o povo da nossa igreja, o seguinte. Pregamos a equalidade, sim. Todos nós somos alvos do amor de Deus, do cuidado de Deus, da salvação de Deus. E Deus quer encontrar todos. O que muda a humanidade once for all, de todas as formas, é Jesus. Vamos levar Jesus para todo mundo. Mas saiba disso. Se você começar a querer fazer coisas na rua, por exemplo, a polícia vai te parar. Porque você, na visão da polícia, na cosmovisão, você está forçando ou impedindo o direito das pessoas não serem importunadas. Outra coisa que aqui é muito diferente de outros lugares. O europeu, principalmente o inglês, mas outros países também, ele se orgulha de comprar uma coisa barata, né? Eu lembro algumas vezes no Brasil ou na América do Sul que eu estava, algumas pessoas falavam, ó, tá vendo esse casaco? Ele é tão bom que eu paguei R$200, R$500, não sei quanto é o preço hoje, né? Ou eu lembro quando eu estava no Peru, lembra? 200 soles ou o que for. Aqui, se você falar algo assim, as pessoas vão olhar como se você tivesse um problema. Aqui, as pessoas, né, na sua maioria, lógico que jovens são um pouco diferentes, mas na grande maioria, as pessoas se orgulham de pagar barato. Então vão chegar e falar assim, ó, comprei essa calça jeans no mercado, paguei 7 libras.
e todo contente, não importa quão milionários são. Então, essa é uma coisa que é muito diferente. Não é uma cultura consumista, né? De novo, alguns jovens com certeza são influenciados pela moda e tudo mais, mas a grande maioria vão ter a cultura do salvar, poupar, pagar barato e dessa forma ser mais controlado, né? É uma cultura onde as pessoas são incentivadas a guardar dinheiro, né? Uma cultura, né? Eu preciso me aculturar nisso, viu, gente? Mas as pessoas, elas geralmente não tentam não ser endividadas, tentam não andar endividadas em cartão de crédito e mais um monte de coisa, tentam ser mais reguladas e guardar um dinheiro, pensando mais no futuro. Uma conversa normal em rodas aqui é sobre aposentadoria, futuro financeiro e tudo mais isso. Outra característica, queridos, da cosmovisão europeia é que eles evitam conflitos, tá? Evitam, principalmente o norte europeu. Vai fazer de tudo e algumas vezes, por causa que alguns latino-americanos têm esse jeito mais upfront, né, de ir para cima, de falar e tal, eles vão cortar relações ou se afastar da gente. Então, não seja tão assim enérgico e direto, porque se eles entenderem que é uma forma de conflito, eles vão se afastar, porque eles não querem ter conflitos com ninguém. E a última coisa, lembre que a cultura europeia, ou a cosmovisão europeia, é uma cosmovisão de culpa, né? Culpa, porque eles colonizaram mais da metade do mundo, e muito dessas colônias, eles tiraram coisas para a Europa e não deixaram muitas coisas boas lá. Isso está na mente, na cosmovisão das pessoas. Esse colonialismo é mal visto, é um sentimento ruim, porque eles se sentem maus. Né? Agora, nesses protestos, né, do Black Lives Matter, né, onde estão protestando pelo direito racial, estão destruindo todas as, né, estátuas de pessoas que eram linkadas com escravatura, mas no sul da Inglaterra, cidades inteiras foram erguidas com dinheiro da escravatura. Sou totalmente contra racismo, mas essa culpa está presente na Europa. Então, por causa da Primeira Guerra, por causa da Segunda Guerra, por causa de outras guerras, isso está na mente deles. E a gente tem que lidar e ajudar as pessoas a serem livres em Jesus. Creio que se todos nós entendermos a cosmovisão, da onde estamos indo, e conseguirmos fazer em pontes dessa cosmovisão, cultura, com Jesus Cristo, não vai haver barreira para o mover de Deus. Seja abençoado e seja uma bênção, em nome de Jesus.